se uma viagem turística para se divertir se transformasse em um pesadelo torturante em uma cidade desconhecida, o que você faria? Com certeza, a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar Paxton tentando achar os seus amigos e sobreviver a maníacos torturadores. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o clube de caça em um albergue. E galera, não se preocupem, o editor do vídeo sofreu para censurar, mas ele recebeu um bônus pelo trabalho nas partes nojentas, que por sinal tem bastante. Agora, o trabalho de assistir essas partes relaxantes não teve bônus não. Esses caras vão descobrir da pior maneira que não vale a pena fazer de tudo por uma relaxada. Os dois melhores amigos desde a faculdade, Paxton e Josh, decidiram tirar uma férias e fazer um mochilão pela Europa. E ao chegar em Paris, eles conheceram o islandês Ollie. E aí juntos, os três decidiram ir para a Holanda e curtir tudo o que Amsterdã tinha para oferecer. Por isso, logo de tarde eles vão para um bar meio suspeito e passam horas aproveitando todas as substâncias alucinógenas que tem no local. Aí totalmente doidões, o trio vai para uma baladinha cheia de estrangeiros, onde bebem bastante. Ali, Ollie encontra uma parceira para relaxar e Josh decide tentar a sorte com algumas garotas que viu na festa, mas ele acaba esbarrando em uma outra jovem e arruma briga com o namorado dela. Por conta dessa treta, Josh e Paxton são expulsos do local pelos seguranças e Ollie vai embora com eles. Mas decididos a não saírem no vermelho, os três vão para uma casa de relaxamento, se é que vocês me entendem. Lá dentro, Ollie e Paxton desfrutam tudo que o local tem para oferecer, mas Josh não estava muito afim de fazer nada e sai dali, deixando a relaxadora profissional no vácuo. O problema é que mais tarde, ao voltarem para o hotel em que haviam alugado um quarto, eles percebem que estava tudo fechado por conta do horário. Devido a isso, eles começam a gritar ali fora, pedindo que abram a porta. Essa ação irrita a vizinhança e faz com que as pessoas que queriam dormir joguem objetos no trio. Por sorte, ou talvez nem tanta, um cara chamado Alex simpatiza com os três e os chama para o seu apartamento, e como não tinham para onde ir, eles aceitam. Ao chegar lá, a primeira coisa que notam é o casal que estava dando uma relaxada na cama como se estivesse em outro planeta. Apesar disso, os caras começam a conversar, e papo vai, papo vem. Alex percebe que os amigos estavam a fim de relaxar com algumas europeias e iriam para Barcelona como próximo destino. Por isso, o cara recomenda um local pouco conhecido para eles irem. Ele mostra a foto das mulheres que já ficou e fala que o lugar em questão é um albergue na Eslováquia, nos arredores de Bratislava. Alex ainda complementa dizendo que elas adoram americanos e que por causa da guerra tem poucos homens, ou seja, tem muitas mulheres solteiras em busca de amor. E como esses caras não pensam em outra coisa além de relaxar, isso obviamente mexe com eles, e no dia seguinte os três já partem de trem para esse albergue. A viagem estava tranquila e o trio estava curtindo como de costume, até que um senhor de negócios aparentemente simpático se senta na mesma cabine que eles. Os quatro conversam normalmente e o senhor fala sobre a sua filha. Ollie revela que também tem uma filhinha de 6 anos e assim o papo flui. Logo, o senhor descobre que os amigos estão indo para Bratislava e diz que realmente é um ótimo lugar, pois as mulheres são lindas e se pode pagar por qualquer coisa. Só que o clima fica estranho quando o senhor pega um pote de comida e começa a comer com as mãos, dizendo que prefere comer assim para se manter conectado com o animal que deu a sua vida para que ele pudesse comer, e que os talheres fizeram os humanos se desconectarem de sua verdadeira natureza. E vendo que os três estavam achando isso estranho, ele pergunta para Josh qual seria a natureza dele e coloca a mão na perna do rapaz. Aí Josh pira e faz o cara sair dali, mas Paxton e Ollie apenas dão risada de seu amigo. Ok, a primeira coisa notável é que esses caras são os clássicos babacas de filmes americanos, então é claro que seu pensamento estará apenas em curtição. Porém, até para curtição eles não pensam direito. Afinal, existem países mundialmente conhecidos por suas casas de relaxamento. Eles até estavam em um desses, e eu nem vou citar os outros aqui para não incentivar ninguém a fazer nada. Mas como um argumento, seria muito mais seguro simplesmente ir para esses países, ou ficar na Holanda mesmo, em vez de ir para um lugar desconhecido no meio do nada, indicado por um total estranho. Aliás, é bem estranho que um desconhecido simplesmente sinta pena deles e os chame para entrar em seu quarto. E acaba sendo mais suspeito ainda esse cara simplesmente falar de um lugar mágico e desconhecido, onde o trio poderia ter a mulher que quisesse. E se mesmo assim eles decidissem ir, deveriam no mínimo ter alertado algum familiar dizendo que mudariam a rota e que iriam mandar mensagens a cada 1 ou 2 horas. Dessa forma, os caras teriam pelo menos um plano de apoio para caso fossem sequestrados. Além disso, eles deveriam ter ficado com medo do senhor no trem, porque pela forma como ele falou, me pareceu bem claro que nessa cidade realmente era possível conseguir qualquer coisa desde que tivesse dinheiro, e isso definitivamente não é algo bom, pois indica que a polícia local não sabe do que acontece, mostrando que eles são apenas incompetentes, ou pior, os próprios policiais estão envolvidos nos esquemas e não te ajudariam caso precise. Na verdade, talvez até tentem lhe calar. Então só por essa fala do homem, os três amigos já deveriam ter deixado de lado essa ideia e ido para outro lugar, ou pelo menos precisavam levar mais a sério tudo que farão a partir de agora, já que por serem estudantes, provavelmente eles não estão nadando na grana, e em um lugar assim
assim, o dinheiro é quem manda. Algum tempo depois, eles descem do trem e pegam um táxi para ir até Bratislava. E ao chegarem lá, os caras comemoram e vão direto para o tal albergue que ouviram falar. Logo na entrada, o trio já parece satisfeito em ver que Alex não tinha mentido para eles em relação às garotas do local. Então os caras fazem o check-in. E Ollie dá em cima de Vala, a recepcionista. O mais estranho disso é que a mulher pede para que deixem os passaportes ali na recepção durante a estadia. O que impressionantemente os homens não veem problema e deixam. E pra piorar, ou não, os três ainda terão colegas de quarto, o que não os anima muito. No entanto, assim que chegam no quarto e percebem que suas colegas são belas moças, o pensamento deles muda na hora. Ainda mais quando elas saem dali para ir para o spa e convidam os três. Algum tempo depois, o trio chega no spa e entra na sauna com as garotas. O clima fica estranho por um tempo, mas logo o gelo é quebrado e os três começam a conversar e se conhecer. As garotas se chamam Natália e Svetlana. Uma é da Itália e a outra de Praga. Após isso, o trio vai para uma balada. E lá, os caras recebem algumas balinhas do capeta das garotas. Assim, eles vão curtindo a noite. Josh com Natália, Paxton com Svetlana e Ollie com Vala, a garota da recepção. Só que por conta de Natália estar fumando, Josh decide ir dar uma volta do lado de fora da boate. O problema é que enquanto está ali fora, ele acaba sendo abordado por algumas crianças que queriam roubar o dinheiro dele. Por sorte, o senhor de negócios do trem, que eu vou chamar de Harry a partir de agora, aparece e dá dinheiro para as crianças, fazendo elas irem embora. E aí, tendo sido ajudado por Harry, Josh o convida para tomar uma bebida no bar da boate e se desculpa com o cara pela forma que agiu no trem. Harry não liga muito pra isso e diz que faria igual se fosse jovem, pois o garoto precisa fazer o melhor para ele. E durante a conversa, Josh nota uma tatuagem em Harry. Só que antes que a conversa continue, Natália aparece ali e leva Josh para o quarto, onde já estavam os dois casais de amigos. Porém, enquanto Paxton e Josh ficavam ali relaxando com suas parceiras, Vala e Ollie saem para ir relaxar em outro lugar. Na manhã seguinte, os dois amigos acordam e percebem que Ollie não voltou ainda. E como ele não estava tomando café da manhã no saguão, os dois vão à recepção e perguntam para o cara que estava lá a respeito do amigo. O estranho é que o recepcionista diz que ele havia fechado a conta mais cedo e que o horário exato só poderia ser informado no dia seguinte. Pensando nisso, Josh deixa um bilhete em cima da chave do quarto e Paxton tenta ligar para o cara, mas não tem resposta. Alguns minutos depois, Paxton se despede das garotas, que vão dar uma volta na cidade, e Josh tenta outra vez contactar Ollie, o que não dá em nada. E aí, de repente, uma garota asiática chamada Kana aparece ali e mostra uma foto de Ollie com a amiga dela, Yuki, e aparentemente os dois tinham ido embora juntos, o que é bem estranho, já que segundo os dois, o Ollie não curte asiáticas, e a foto claramente não é normal. Bom, infelizmente os três patetas aqui não perceberam que estavam em terreno desconhecido, e nem ficaram mais atentos depois de ouvir o que Harry falou no trem, que no caso seria que nesse país as pessoas poderiam pagar por tudo, o que indica que não é de relaxadas que ele está falando, e sim de possíveis coisas mais sinistras. Mas mesmo assim eles decidiram continuar se entupindo de substâncias e bebida, sem ligar pra nada. Em um local que você já conhece, isso seria perigoso, mas em um país desconhecido e com pessoas que você conheceu há pouco tempo, agir assim com certeza é pura idiotice, e é praticamente um pedido para ser roubado, ou acabar acordando em uma banheira cheia de gelo. E nunca que eu iria deixar meu passaporte na recepção desse lugar. É igual o que aconteceu em O Tempo, onde pediram para o pessoal deixar os passaportes no hotel para não perder. Porém, isso era apenas uma desculpa para poder dar fim nos mesmos, depois do pessoal ir de base. Além disso, confiar nessa velocidade em Natália e Svetlana é uma burrice sem tamanho. Afinal, mesmo com o Josh ficando desconfortável com a Natália fumando e indo para longe dela, a garota mesmo assim quis dar uma relaxada com o cara. Honestamente, é impressionante que logo no primeiro dia, os três não tenham virado doadores de órgãos contra a própria vontade, pois estava bem claro que as garotas pareciam querer algo deles, e mesmo que não fossem os seus órgãos, os caras ainda podiam ser roubados, e acabar sem nada em um país qualquer da Europa. Aliás, se eles tivessem levado mais a sério a situação, provavelmente não deixariam seu amigo bêbado ir para um local desconhecido com uma mulher ainda mais desconhecida. Mas após isso já ter acontecido, os caras deveriam no mínimo ter feito mais do que apenas ir até a recepção e esperar que Ollie aparecesse. Afinal, os três estavam juntos nessa viagem, e seria quase impossível que ele fosse embora sem nem avisar. Pior ainda é os dois caras e Kana não perceberem que na foto os dois estavam claramente dopados ou algo do gênero. Afinal, era possível ver em seus rostos que tinha coisa errada. E a foto não combinava nada com as expressões do casal, que eram para estar no mínimo felizes por conta da suposta relaxada que deram. E eles estão com a cara mais de paisagem possível, o que indica que isso pode ser uma montagem e não uma foto real. Depois disso, Josh e Paxton saem pela cidade procurando por Ollie, e durante a caminhada, Paxton conta que quando tinha 8 anos, viu uma garotinha se afogando, e ele até avisou a salva-vidas, mas a mulher não conseguiu ver a garota, e pensou que se tratava de uma brincadeira. Isso até que um grito bem alto veio da mãe da menininha, indicando que a pobre coitada já havia morrido. Paxton ficou meses tendo pesadelos com isso, pois pensava que poderia ter feito mais. Nesse momento,
momento, a gangue infantil aparece ali pedindo goma de mascara, e por algum motivo, Josh fica com medo deles e entrega. Só que assim que os garotos saem do caminho, os dois amigos veem Ollie passando em outra rua, e saem correndo atrás dele até chegar no Museu da Tortura. Aí eles compram tickets e entram, mas ao alcançar o cara, percebem que não era Ollie, e sim um homem com uma jaqueta idêntica. E aí, sem saber o que fazer, a dupla sai dali e recebe uma mensagem de Ollie, dizendo que vai para casa. O que os amigos não sabiam é que a essa hora, o Ollie já estava sem cabeça de tanto curtir em Bratislava, e a próxima a ser torturada e finalizada é Yuki, a amiga de Kana. Mais tarde, Josh e Paxton voltam para o hotel e marcam de ir embora com Kana no dia seguinte. Aí de repente, Natalia e Svetlana aparecem e chamam os dois para curtir uma festa. Josh se recusa no início, mas Paxton consegue convencê-lo a ir relaxar com as garotas, até porque elas não têm culpa de Ollie ter sumido. Ou será que tem? Por isso, eles deixam outro bilhete na recepção e vão para a boate. Só que após beber um pouco, Josh começa a se sentir tonto e volta para o albergue, enquanto que Paxton fica na festa curtindo com Svetlana. O problema é que ao chegar lá, Josh é colocado no quarto por Vala e uma pessoa aparece logo em seguida. Ao mesmo tempo, na boate, Paxton começa a se sentir mal e decide ir pegar bebidas para o trio, só que sem que ele perceba, um cara que parecia conhecer as garotas estava de olho nele. Alheio a isso, Paxton vai até o depósito, mas assim que ele entra, a porta parece se trancar, e ele cai no chão desacordado depois de pedir por ajuda e não receber resposta, e mal sabe ele que isso salvaria sua vida. Em seguida, Josh acorda em um local abandonado e cheio de ferramentas de tortura. Então, o cara mascarado e vestido de açougueiro entra ali, tira o saco de pano que estava na cabeça de Josh e escolhe uma das ferramentas, uma furadeira para ser mais específico, e decide fazer Josh de madeira, se é que vocês me entendem. Após furar bastante o coitado, o homem tira a máscara e se revela como Harry, o senhor de negócios de antes. Ele se senta perto de Josh e diz que sempre quis ser um cirurgião, mas não passou em medicina por ter uma tremedeira nas mãos. Aí, como não conseguiu abrir as pessoas por bem, ele fez isso por mal. Nesse ponto, Josh já está desesperado e só pode pedir para ir embora. E ao ouvir isso, Harry corta os tendões do calcanhar do cara e abre a porta, dizendo que ele podia ir. Vendo isso, Josh começa a se arrastar pelo chão, mas antes que ele chegue na saída, o senhor o impede e o finaliza dizendo que pagou para fazer isso. Ok, aquele cara da jaqueta claramente estava mentindo, pois a jaqueta era igualzinha a de Ollie e tinha até a bandeira da Islândia nela, o que pode indicar que ele conseguiu a peça de outra forma e não comprou como ele alegou, pelo menos não legalmente. E eu acho que aqui a única forma dos caras não serem pegos pelo Boa Noite Cinderela colocado na bebida seria se os dois tivessem um mínimo de bom senso e evitassem de ficar doidões e beber nessa situação, pois um amigo já havia sumido. Definitivamente não era hora para ir para a curtição, e sim aproveitado para ir embora e denunciar o desaparecimento do coitado no consulado da Islândia ou no consulado americano. Além disso, Josh e Paxton poderiam ter percebido que foram dopados no momento em que começaram a se sentir zonzos e ver o mundo girando. Aí, assim que identificassem isso, a melhor coisa a se fazer seria ficar em um local lotado de pessoas. Isso pelo menos evitaria que eles fossem sequestrados ou roubados, se bem que dá pra desconfiar que a cidade inteira tá metida nisso. Pelo menos o Paxton evitou de ser pego por sorte, mas sem dúvida se trancar em um local seguro também seria uma boa ideia. Agora já o Josh, após ter sido capturado, bom, ao meu ver existem apenas duas coisas que o cara poderia fazer para sair dessa situação. Uma delas é bem difícil de acontecer e está quase pro lado da fantasia, porém nessa situação eu acho que vale tentar de tudo. Enfim, assim que o cliente entra pela porta, Josh poderia ter tentado de todas as formas puxar para o lado emocional do cara, falando sobre a sua família ou filhos, fazendo o Harry ter empatia pelo coitado de algum jeito. Quem sabe isso afetasse o maluco e realmente o fizesse mudar de ideia. É como eu disse antes, quase impossível. No entanto, ainda valeria a pena tentar. E talvez compensasse, porque enquanto fizesse esse showzinho implorando, ele poderia dar um jeito de se livrar das algemas. O método mais conhecido deve ser deslocar o pulso para tirá-las, e tecnicamente é possível, mas com certeza seria doloroso e difícil, fora que poderia não funcionar. Além disso, dependendo do tipo de algema, ele poderia usar os dedos de uma das mãos para fazer pressão na algema contrária. Isso poderia abri-la, porém depende bastante do modelo. Aí se desse certo, era só ele esperar o cliente chegar perto e pegá-lo de surpresa, com um soco forte e rápido na traqueia, já que por ser mais novo, as chances de Josh ganhar na porradaria franca seria bem maior do que a do Harry, que é consideravelmente mais velho. Agora, falando da história do passado do Paxton, ele fez bem em ir chamar a salva-vidas, mas fora isso, ele também poderia ter gritado na hora em que viu a garota se afogando, pois algum adulto que estivesse ali e soubesse como salvar uma pessoa, poderia ajudar na mesma hora, até porque salvar alguém é muito complicado, já que a pessoa geralmente está desesperada, e em alguns casos pode até mesmo afogar o seu salvador. No dia seguinte, Paxton é expulso do depósito e volta para o albergue, só que ao chegar lá, ele descobre que a conta tinha sido fechada, e que a sua mochila estava ali, e além disso, Kana também tinha ido embora. Até aqui já estava bem estranho, mas as coisas ficam ainda mais bizarras
bizarras quando Paxton volta para o quarto e vê duas novas garotas lá. E adivinhem só, elas vão para o spa e o chamam dizendo as mesmas palavras que Natalia e Svetlana usaram, como se fosse um roteiro. Alguns minutos depois, Paxton desce e manda uma mensagem de voz para Josh. Ele também vê Svetlana indo embora de táxi e tenta chamá-la, mas sem sucesso. Por isso, o cara pega o celular e vai até o local da foto de Ollie e Yuki. Mas ao chegar perto de lá, os garotos de Bratislava roubam seu celular e saem correndo. Paxton até consegue derrubar um dos garotos, porém o libera rapidamente. Após isso, Paxton vai até a polícia e faz um boletim avisando do sumiço de seus amigos. Mas o policial apenas diz que ele deve ter saído e logo voltará para o albergue. E se ele souber de algo, irá avisar. Sem mais opções, Paxton decide voltar para o albergue. Só que no meio do caminho ele vê Natalia passando e entrando em um bar. Aí ele a segue e encontra a garota junto com Svetlana e o cara da noite passada. Ele pergunta a respeito de Josh e elas dizem que ele está com Ollie em uma exposição de arte. E também dão várias desculpas do porquê o cara não consegue entrar em contato com eles. Mas Paxton insiste e pergunta onde fica essa exposição. Por isso, Natalia e o homem mal encarado saem dali para levá-lo até lá, enquanto que Svetlana fica no bar, porque já tinha visto o show. No caminho, Natalia até oferece chiclete pro cara, só que ele não estava no clima e recusa. Pelo menos uma coisa o cara recusou, né? Aí algum tempo depois, os três chegam em um hospital abandonado e caindo aos pedaços. E que apesar de estar assim, ainda tinha portaria, seguranças e estava cheio de pessoas. Paxton percebe o clima estranho e pergunta para um homem que estava saindo como era lá dentro. E o cara apenas responde que ele deveria tomar cuidado e não gastar toda a sua grana lá. Ok, após os seus dois amigos terem sumido misteriosamente, com certeza a primeira coisa que qualquer pessoa iria pensar seria em pedir ajuda para a polícia. Mas é como eu disse antes, se existem coisas grandes acontecendo ali e a polícia não fez nada ainda, ou os agentes são incompetentes, ou até mesmo os policiais estão nesse esquema. E o segundo com certeza é mais provável. Por isso seria bem perigoso Paxton ir até lá, pois isso é uma clara armadilha e ele é um alvo fácil. Então por ser o único que ainda estava vivo e bem, a melhor escolha do cara seria sair desse país rapidamente e voltar para casa. E aí ele poderia tentar ver se seus amigos voltaram para casa ou não. E se ainda assim não conseguisse falar com eles, o ideal seria ir até o FBI e denunciar um crime internacional como o tráfico de pessoas. Isso com certeza faria com que as coisas tomassem outro patamar. Ou se ele não quisesse ir embora ainda, Paxton poderia seguir as garotas por um tempo e ver os locais em que elas vão. Aí se depois de um tempo não encontrasse respostas, mas tivesse certeza de que elas fizeram algo, o cara poderia simplesmente pegar uma delas de maneira separada e desse um jeito para que a garota falasse a verdade. Pois se a polícia realmente está cobertando as coisas aqui, com certeza ele seria pego por eles e levaria um sumiço. Aliás, a última coisa que ele deveria fazer seria entrar no carro com essas pessoas suspeitas. Até porque depois de ter chegado no hospital abandonado, seria quase impossível voltar atrás. Sem entender bem o que o cara quis dizer, Paxton passa pela portaria com Natalia sem precisar pagar, o que o deixa mais confuso e faz Natalia dar uma risadinha. Só que logo após entrar em um corredor sinistro, Paxton se arrepende amargamente por não ter ido embora, pois ele vê Josh aberto em cima de uma mesa e Harry mexendo em seu corpo como se fosse um cirurgião. O cara se revolta e xinga a Natalia, mas de nada adianta, porque dois capangas aparecem ali e o arrastam para uma sala de tortura. E durante o percurso, ele olha para os lados e vê pessoas sendo agredidas de todas as formas possíveis, tendo assim um vislumbre do que iria lhe acontecer. Aí ele é preso em uma cadeira e espera ali por algum tempo até que outro cliente apareça para lhe torturar. E após confirmar que a vítima era americana, o maníaco pega os seus equipamentos e começa a atormentar e perfurar o Paxton. O coitado implora por sua vida, mas não tem sucesso. Isso até perceber que o agressor era alemão e começar a falar em alemão com ele. Isso de fato afeta o homem, só que ele apenas sai e pede para os capangas amordaçarem Paxton, para que assim ele não escute os lamentos da vítima. E aí, com ele sem poder falar, o homem decide continuar. Ele ameaça o coitado com a arma, mas desiste e pega uma motosserra. Porém, o medo faz com que Paxton comece a vomitar e se engasgue, já que estava com a boca obstruída. O homem vê que sua vítima ia morrer engasgada e tira o negócio da boca dele. Depois disso, o cara pega a motosserra e corta 2 dedos da mão esquerda de Paxton, o que faz ele se soltar das algemas e gritar de dor. Vendo isso, o homem vai mais uma vez para cima da vítima, mas no meio do caminho ele escorrega na mordaça e cai no chão com a motosserra ligada bem em cima da sua perna. Vendo isso aí, o Paxton não perde tempo e começa a chacoalhar a cadeira, pois apesar de estar presa no chão, já estava bem velha e frouxa. Dessa forma, ele consegue desprender a cadeira do chão e ir para cima da mesa de ferramentas. Assim, ele pega uma pistola que tinha ali e finaliza o maluco com um tiro. Aí ele se senta na cadeira mais uma vez e chama o segurança falando alemão. E quando o segurança aparece, ele o finaliza, pega as chaves e os dedos cortados e se solta da cadeira. Em seguida, ele se veste como um cliente e sai da sala. Porém, as luzes se acendem e ele se esconde em um quartinho pouco antes de mais capangas aparecerem. Nesse quarto tinha um carrinho de corpos e como não tinha outro lugar para se esconder, ele tira o disfarce e deita ali se fingindo de morto. Bom,
Bom, após ter sido preso na sala de tortura, Paxton poderia ter implorado pela vida e tentado se soltar das algemas, assim como Josh poderia ter feito e usando as mesmas técnicas, mas aqui ele poderia ter mais resultados ao implorar em alemão do que o Josh, pois o maluco ficou claramente mexido e precisou que tampassem a boca do cara. Além disso, fica bem claro que a cadeira que Paxton foi preso estava em piores condições do que a do Josh. Por isso, no meio tempo que ficou sozinho esperando o cliente aparecer, ele poderia ter tentado tirar a cadeira do chão. Com isso feito, era só ele acender a luz e procurar algum tipo de arame ou ferro bem fino para se livrar das algemas. Aí era só escolher algo bem mortal e pegar o segurança e o cliente de surpresa quando eles aparecessem. E caso a sorte não estivesse do lado desse cara, ele poderia tentar uma estratégia de não dar o que o cara queria, que no caso era ver o sofrimento e desespero do Paxton. Provavelmente a maioria desses doentes paga por isso. Então, depois de tentar de tudo, como deslocar o polegar, implorar pela sua vida, tentar se soltar da cadeira de todas as formas, talvez a única chance seria não dar a satisfação que o cara quer. E isso poderia fazer ele exigir uma troca de pessoas, o que te daria mais tempo para pensar em novas formas de escapar, ou mais tempo para tentar as mesmas coisas. E como o Pax se enfiou embaixo de vários corpos, eu não sei, mas seria bem difícil você levantar esse peso todo tão rapidamente. Mas ainda bem que ele conseguiu. Pelo que vimos, quando o cara entrou e foi arrastado para a sala, a entrada não fica tão longe, e talvez se ele conseguisse se passar melhor por um dos clientes, ele conseguisse sair por onde entrou mesmo, ou provavelmente encontrar uma sala onde o pessoal se apronta. Afinal, essa galera não deve ir pra lá com essa roupa, né? Mas enfim, logo depois disso, um cara gigante aparece e leva o carrinho para o local onde os corpos são descartados. E para piorar, Paxton ainda vê que seu amigo estava ali. De repente, o descartador pega os corpos e os dedos que estavam no carrinho para jogar no fogo. Aí Paxton fica irritado e golpeia o gigante com um martelo antes de sair de elevador. Pouco tempo depois, Paxton chega ao andar onde os clientes se vestem de açougueiros, e pela janela ele vê que até a polícia local estava nesse esquema terrível. Sem ter muitas opções, Paxton se limpa, pega algumas roupas do armário e se veste como um cliente, colocando luvas para não verem a sua mão machucada. No bolso da roupa ele também encontra um cartão desse clube chamado Caça de Elite, e no verso estava o preço que custa cada pessoa, sendo 5.000 um russo, 10.000 um europeu e 25.000 um americano. De repente, um cliente aparece ali e pergunta como foi, já que essa era a primeira vez dele. O cara estava bem animado para finalizar alguém e queria que Paxton compartilhasse sua experiência com ele. E agora vocês já sabem o que o Louis Litt faz quando está de férias em Sultz. Além disso, ele mostra sua tatuagem que prova a identidade como um membro do clube e pede para ver a de Paxton. Por sorte, alguém bate na porta e o cara esquece disso. Então, Paxton diz que o cara deveria fazer rápido, mas ele se nega e joga a pistola no cesto de roupa suja. O que ele não sabia é que ao mesmo tempo, um dos seguranças notou o sumiço de seu colega e foi procurá-lo. Sem demora, ele chega na sala, percebe o que aconteceu e avisa todos pelo rádio. Assim que o sádico sai, Paxton pega a arma e vai correndo para fora. Ele consegue chegar no carro sem ser visto, e para a sorte dele, a chave já estava ali. Porém, ele escuta os gritos de uma mulher, e se lembrando de quando não pôde salvar a garotinha de se afogar na sua infância, ele volta para dentro. Em pouco tempo, Paxton encontra a sala de onde vinham os gritos, e adivinhem só, o torturador era o Louis, e a vítima era a pobre Kaná, que foi queimada com um maçarico. Aí Paxton finaliza o cliente, e ajuda a Kaná de uma maneira que é melhor eu não explicar muito, já que ele corta algo que estava pendurado na cara da garota. Mas enfim, depois disso, Paxton solta ela, e os dois começam a sair dali enquanto desviam das pessoas. E apesar de serem vistos, a dupla ainda consegue chegar no carro e fugir do local em direção à estação de trem. Mas é claro que eles são seguidos por vários seguranças. Ok, como eu disse antes, a polícia local realmente é corrupta. Por isso é impossível esperar que eles o ajudem. Na verdade, só piora a situação, já que se ele escapar dali, provavelmente os policiais irão fechar todas as saídas da cidade para impedi-los de fugir. Aliás, além de ter se vestido como cliente, o cara poderia ter procurado algum objeto pontiagudo ou cortante no quarto, e caso não achasse, era só quebrar o espelho e pegar os cacos. Isso seria bom porque ele poderia usar de surpresa e finalizar os inimigos que se aproximassem dele, como por exemplo, o cliente doidão que apareceu ali. Afinal, o homem não estaria esperando um ataque certeiro, e com certeza seria finalizado em um golpe. Aí Paxton poderia pegar a arma dele e sair com muito mais segurança. Agora, falando em questão de sobrevivência, a melhor decisão que Paxton poderia tomar seria sair em silêncio da construção, sem nem mesmo pegar um carro, pois assim demoraria muito mais para que os seguranças fossem atrás dele e para que a polícia fosse alertada, o que com certeza aconteceu. E voltar para salvar Kaná é definitivamente uma péssima decisão, pois só o colocaria em mais perigo ainda, já que para sair do lugar ele teve bastante sorte, agora conseguir salvá-la foi um milagre. O mais louco é que ao chegarem na cidade, Paxton dá de cara com Natália, Svetlana e Alex. Aí percebendo que os três trabalharam juntos desde o começo, Paxton faz um strike e continua sua fuga. Natália ainda sobrevive, mas logo em seguida é atropelada pelos seguranças do clube. Depois de fazerem isso, os seguranças dão de cara com a gangue mirim de Bratislava e saem do carro para expulsá-los do caminho. Só que ao invés de saírem,
trem, os garotinhos finalizam os caras brutalmente e destroem o carro. Afinal, alguns minutos atrás, Paxton tinha passado por ali e dado um saco cheio de balas e chicletes para eles em troca de uma ajudinha. E essa ajudinha valia bem mais que só esses chicletes, hein? Paxton saiu no lucro. E falando nele, um problema aparece em seu caminho, pois a polícia havia preparado um cerco nas estradas para lhe impedirem de passar. E infelizmente os outros carros estavam muito próximos dele e o impediam de sair. Por isso, ele e Kana saem correndo pela floresta em direção à estação. Mas ao chegarem lá, eles percebem que até a estação estava cheia de seguranças do clube e policiais. Para piorar, Kana vê um reflexo de si mesma. Aí ela não aguenta a visão e se joga na frente de um trem. O acontecimento faz com que todas as pessoas olhem para o trilho, e apesar de estar bem abalado, Paxton se aproveita disso para entrar escondido no trem. Só que incrivelmente, algum tempo depois, no meio da viagem, Paxton escuta a voz de Harry vindo do mesmo vagão e dizendo as mesmas coisas que havia falado para eles lá no início. Então, na próxima parada, Paxton desce atrás de Harry e o segue até o banheiro. Aí ele fecha a porta e coloca que o local está fechado. Com isso feito, ele vai para a cabine ao lado de Harry e joga um cartão do clube no chão. Aí quando o senhor vai pegar o papel, Paxton corta os dedos dele, entra na cabine e o finaliza brutalmente. E é brutal mesmo, porque ele até faz o cara dar um mergulho na privada usada. Após conseguir sua vingança, Paxton sobe no trem mais uma vez e vai embora sem os seus amigos. Ok, eu não sei vocês, mas com certeza eu faria aquele strike naqueles três safados também. Afinal, eles acabaram com a minha vida e dos meus amigos, principalmente porque a polícia local já está envolvida com os criminosos e com certeza estaria atrás de mim. Porém, diferente do que parece no filme, a cidade de Bratislava não é tão pequena, então seria bem difícil encontrar os três pinos de boliche ali. E o mesmo vale para Paxton, que poderia abandonar o carro e continuar sua fuga andando em meio à multidão. Provavelmente ninguém da imprensa divulgaria sobre a fuga do Paxton, porque poderia acabar sobrando para o clube de caça. Aliás, na hora em que Paxton fica preso no trânsito e não consegue sair com o carro por conta dos veículos que estavam em volta, existe uma técnica militar própria para essas situações. É bem difícil de ser feita e precisa de um carro com tração dianteira, o que não é o caso do Paxton. Mas como já foi pesquisado sobre como fazer, vocês vão aprender também caso precisem um dia. Isso poderia ser uma ótima saída caso você tenha um carro de tração dianteira. Essa técnica consiste em puxar o freio de mão e virar todo o volante para o lado que você precisa sair. Depois disso, engatar a primeira marcha e segurar o pedal da embreagem, e depois acelerar e aí soltar o pedal. E só soltar o freio de mão quando o carro virar. Só não vai sair fazendo isso com o seu carro, já que você pode estragá-lo ou quem sabe até bater em outro veículo. E aí não vai falar que eu não avisei. E apesar de eu ter dito lá atrás que seria melhor fugir pela floresta para não alertar os guardas, é provavelmente impossível sair dali com Kana sem ser em um carro, pois ela estava muito machucada. Uma boa escolha também seria tampar a parte derretida do rosto da Kana com algum pano, para que ela não chamasse atenção e nem ficasse abalada com a visão do que foi feito. Talvez isso a impedisse de pular. E se tratando da vingança contra o Harry, eu acho que o que o cara fez foi pouco. Existe também um final alternativo para esse filme, e nesse final, Paxton também desce atrás de Harry e vê que o cara estava com a sua filhinha. Os dois se separam e cada um vai para um banheiro, e ao invés de ir atrás de Harry, Paxton sequestra a criança e leva ela embora no trem, enquanto Harry procura desesperado pela garota. O que na minha opinião não faz muito sentido, afinal a coitada da criança não tem nada a ver com o rolê, e isso só vai fazer com que o cara fosse preso na próxima estação. Afinal, uma garota berrando dentro do trem com certeza vai chamar atenção. Fala galera, isso foi como derrotar o albergue. Você acha que conseguiria sobreviver? E quais dos finais você prefere? Me contem nos comentários. E se você descobrisse que o sumiço de quem você ama não é tão simples quanto parece, o que você faria? Quer saber o que esse cara fará para desvendar esse mistério? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, se você resolver ir para um mochilão, tome cuidado com os lugares que visita, e principalmente, não aceite nada de estranhos.